25 de janeiro de 2024. Nesta quinta-feira, a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. Louvado seja Deus. Hoje, nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, a igreja está em festa. Nós celebramos a conversão daquele homem que depois vai se tornar para toda a igreja o príncipe dos gentios, o chefe da evangelização dos pagãos. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira. A primeira leitura, que mostra a conversão de São Paulo, é o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos do 3 ao 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso por causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito hoje. Na verdade, a igreja nos apresenta duas possibilidades de texto. Uma é essa que nós proclamamos, o capítulo 22, versículos do 3 ao 16, e a outra no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, em que vai relatar, o fato que aconteceu com Paulo, da sua conversão. Meus queridos, celebrar a conversão de São Paulo é celebrar o mistério da nossa conversão, Paulo
nesse texto que hoje o padre escolheu para partilhar com vocês, esta opção, ele está testemunhando o que aconteceu nas circunstâncias da sua conversão, do seu encontro com Jesus Cristo. Minha gente, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, Ele quer que todos os seres humanos estejam debaixo da sua proteção, debaixo da sua vontade, estejam nos átrios da sua casa. Essa é a vontade de Deus, que todos os seres humanos o temam, o respeitem, o adorem, o busquem. Nem sempre isso tem acontecido, na verdade. Mas Deus, ele faz de tudo para que isso aconteça, né? Eu tenho dito nas minhas pregações, ultimamente, quando eu falo da questão do juízo final, no dia do juízo final, nós vamos ter o privilégio de enxergar quantas vezes Deus tentou nos livrar de perigos, de males, e nós não ouvimos a voz de Deus, e nós não obedecemos a Deus, e nós nos deixemos guiar por caminhos de morte. No dia do juízo final, nós vamos perceber quantas vezes Deus nos chamou para o seu projeto, para a sua vida, né? O projeto de Deus é sempre um projeto de prosperidade, de alegria, de realização humana e espiritual também. Nós vamos perceber no dia do juízo quantas vezes Deus disse: não vá por esse caminho, e nós fomos. Nós vamos perceber quantas vezes Deus nos disse: esse é o caminho certo, vai em frente, e nós voltamos atrás, né? O que diante dessa situação, diante da percepção e da consciência de que nós temos um Deus que o tempo todo sopra em nossos ouvidos, por meio de sinais, por meio de pessoas, por meio de palavras, de fatos, o que nós devemos fazer, nós vamos perceber o quanto nós somos desobedientes a Deus. Minha gente, Deus o tempo todo tem nos chamado para o seu projeto para a nossa vida. E Deus tem um projeto de salvação, um projeto de vida, de realização humana para todos nós. Todos nós. Eu tenho dito também às pessoas, nos momentos de decisões da sua existência, nos momentos de dar passos, reze, pare, escute a Deus, escute o que Deus tem, suscita no seu coração, seja por meio da Escritura, pegar a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, abrir uma palavra, ou seja por meio de boas inspirações, por meio de sinais de pessoas que você vai percebendo, vai discernindo que é Deus falando com você. O nosso grande problema é que nós somos muito impetuosos. Muito impetuosos. Minha gente, Paulo, ele era um conhecedor exímio da Escritura. Ele era um homem inteligentíssimo, letrado, dado aos estudos, um homem cultíssimo. Mas isso não lhe foi suficiente, porque ele era fechado à voz de Deus, que com toda certeza soava em seus ouvidos o tempo todo, mas ele se negava a ouvir. Consegue perceber? É uma grande ilusão nós acharmos, preste bem atenção no que o padre vai dizer, nós acharmos que estarmos na igreja é suficiente para nós efetivamente realizarmos a nossa vida, o projeto de Deus. Como assim, padre? É o seguinte, minha gente, nós podemos estar na igreja, mas estarmos com os ouvidos fechados aos sinais de Deus. Estar na igreja, mas estar com o coração fechado, um coração indisposto a amar a Deus, a amar o próximo, a aceitar a história, a enfrentar a vida. E tem muita gente assim na igreja. Pode ser que nós estejamos, ou em algum momento nós sejamos essas pessoas. E aí Deus não pode realizar o projeto que Ele tem para nós, Deus não pode nos ajudar em nada. Por quê? Porque Ele nos respeita, a nossa liberdade, as nossas escolhas. Eu sempre digo, minha gente, não basta estar na igreja. Estar na igreja é o ponto de partida, mas não é suficiente. É preciso que nós sejamos íntimos de Deus, Ora, Paulo era um homem amante das Escrituras.
Mas não bastava o conhecimento da lei do Antigo Testamento, né? Ele não tinha o principal, que era a amizade com o Filho eterno de Deus, Jesus de Nazaré, a quem ele perseguia. Esse é o ponto ápice do relacionamento com Deus. Esse é o ponto ápice. E a grande pergunta que a igreja nos faz diante desse fato, para mim, para você, é a seguinte: você é íntimo de Deus? Você conversa com Deus? Você reza? Você derrama em Jesus Cristo as suas experiências, as suas tristezas, os seus desafios, as suas necessidades? Enfim, o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar? Você é íntimo de Deus? Esse é o ponto ápice, né? É o ponto ápice no qual nós temos de chegar na nossa escalada enquanto cristãos. E Paulo vai fazer essa experiência, né? De tão conhecedor que ele era da Sagrada Escritura, ele era inexperiente de Deus. E neste momento, quando ele está a caminho para perseguir cristãos, Jesus, o Filho eterno de Deus, é como que aparece diante dele numa luz estupenda e ele fica cego. E ali ele vai fazer experiência com Jesus quando ele escuta a voz de Jesus de Nazaré. Paulo, né? Na verdade, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a voz que ecoa nos ouvidos de Saulo. Ali ele se converte. Ali ele vai perceber que existe um Deus, mas não é qualquer Deus, porque ele conhecia Deus, mas ele não conhecia Deus como Trindade, ele não conhecia Deus como Filho eterno, que se tornou ser humano, Jesus Cristo. Ali Deus se mostra para ele. Minha gente, Deus ele tem se despido, né? É como se numa imagem humana, um ser humano chegasse próximo a nós e fosse tirando a roupa, assim, até ficar nu diante de nós. Deus tem feito isso. E as pessoas não têm enxergado, percebido a Deus. Esse que é o grande problema. E aqui Jesus de Nazaré faz isso diante de Paulo. Paulo, eu sou Jesus de Nazaré a quem tu estás perseguindo. Paulo imediatamente ele faz experiência com esse Jesus, ele nunca mais abandona Jesus, porque ele fez uma experiência profunda com Jesus, uma experiência de amizade, de intimidade. Muito bonito, um texto muito bonito, né? É muito bonito que tem esse diálogo entre Saulo e Jesus Cristo, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, né? A quem tu estás perseguindo. Uma coisa muito bonita nessa leitura, para a gente colocar também na nossa vida, Paulo, na verdade, ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Essa experiência que ele está tendo com Jesus é uma experiência mística, pela mediação do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha subido para os céus. Nesse ponto histórico aqui. Então Paulo não conviveu com Jesus lá na Palestina, né? Ele não conviveu com Jesus, não conviveu. Pessoalmente não. Ele está fazendo uma experiência espiritual com Jesus, essa visão mística que ele está tendo, né? E é muito interessante, mas se ele não conheceu Jesus pessoalmente, como é que Jesus está dizendo a ele que ele está perseguindo Jesus? É um detalhe muito importante nesse texto, minha gente. Olha só, a quem Paulo estava perseguindo, na verdade, eram os cristãos, era a igreja. Olha que sacada teológica importantíssima. Jesus está dizendo: você está me perseguindo, Saulo. Por que ele está me perseguindo? Na verdade, Saulo estava perseguindo a igreja, as pessoas, os cristãos. Então Jesus, ele se configura, ele se equivale à igreja e aos cristãos que estão sendo perseguidos por Paulo. Aí está a partir dessa experiência
e dessa fala de Jesus de Nazaré para ele, é que ele vai construir toda aquela teologia da igreja como corpo místico de Cristo. Por isso que ele vai dizer, a igreja, não só a igreja terrestre, mas a igreja celeste, como também a padecente, evidente, formam um grande corpo, e este corpo é o próprio Jesus Cristo. Então a igreja, ela é inserida na própria vida de Cristo. A igreja é o próprio Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Essa teologia vem de Paulo, a partir dessa experiência que ele está tendo. Por quê? Porque quando ele estava perseguindo a igreja, Jesus está dizendo que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Então ele entendeu muito bem isso. Por isso que depois, quando ele vai escrever os textos, ele vai colocar a igreja como corpo místico de Cristo, no qual Cristo é a cabeça desse corpo e também é o corpo todo. Olha que bonito. Minha gente, você é batizado? Você é batizada? Se você é batizado e batizada, você faz parte do corpo de Deus, do Filho de Deus. Então você não é qualquer pessoa, ou qualquer animal, ou qualquer ser criado por Deus. Você é um ser preciosíssimo. Você é mesmo que seja um pequenino, mas você é um membro do corpo místico de Cristo, né? Quando alguém está te perseguindo, na verdade está perseguindo o próprio Cristo, já que você é membro do corpo de Cristo. Quando alguém te maltrata, quando alguém te causa algum malefício, quando alguém faz algo a você, na verdade está fazendo ao próprio Deus. Porque você é um membro importante, você é membro do corpo de Cristo. Então, quando nós compreendemos essa dinâmica, é uma dinâmica factual, né, na nossa vida espiritual, nós não sentimos medo de nada, nem de ninguém. Nós não tememos as vicissitudes da vida, as dores da vida. Nós não tememos os piores dos inimigos que nós temos de enfrentar, porque nós nos sentimos pertencentes ao corpo do próprio Deus, encarnado. Aqueles que de fato têm pertença, né, têm conhecimento dessa pertença a Jesus Cristo, eles já de antemão se concebem ou se enxergam como pessoas vitoriosas, pessoas do alto, pessoas elevadíssimas. E assim nós devemos nos conceber. Eu sempre tenho dito, minha gente, as pessoas que caem no desânimo, na murmuração, no lamento, sabe? Pessoa que tem mania de se colocar diante da sua existência como um coitado, uma coitada, como uma pessoa infeliz, como uma pessoa não próspera, como uma pessoa que não consegue ir para frente. São pessoas que de fato não têm consciência desse mistério. Se você que está me escutando, você de fato tomar consciência disso que o Padre estava dizendo hoje, que você é membro de um corpo poderoso, que é o corpo do Filho de Deus, você nunca mais vai se considerar uma pessoa pequena diante das ameaças, das dificuldades da vida. Preste bem atenção. E é uma questão de concepção, não é uma questão somente de sentimento. Porque o sentimento, às vezes, ele nos trai. Isso é verdade, né? Tem dia que a gente acorda triste, tá bom, né? Mas por que você está triste? Não sei. Uma coisa que eu não consigo dominar, tá bom. Mas você vai ressignificando esse sentimento com o seu pensar, as suas concepções mais interiores, de tal modo que você vence esses sentimentos com aquilo que você sabe que você é. Você é filho de Deus, você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus Todo-Poderoso, você é membro do corpo de Cristo. E se você é membro do corpo de Cristo, você é membro do corpo do próprio Deus. Ou seja, por que o medo? Por que a tristeza? Por que a covardia? Por que o temor de alguma coisa? Quando nós voltamos às nossas concepções mais profundas, a gente consegue domar os nossos sentimentos. A gente consegue domar as nossas más inclinações,
a gente consegue domar, né? Toda a questão sentimental que às vezes nos trai, Que essa palavra de hoje nos ajude, minha gente, a nos percebermos como parte de Cristo. Nós não somos, em relação a Jesus Cristo, uma coisa à parte ou separada. Nós estamos nele como membros do corpo dele. E mais do que estar nele, porque estando nele como membros do seu corpo, nós somos ele. Eu sou um pedacinho de Deus, você é um pedacinho de Deus enquanto participação no corpo de Cristo. Olha a magnitude, a grandiosidade disso, minha gente. Olha a grandiosidade. Então, cuidado com o que você sente, com o que você pensa, com o que você concebe, porque você tem um poder grandioso em suas mãos, como membro do corpo místico de Cristo. Cuidado, você é um ser cheio de potencial. Saiba lidar com isso. Use para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento, para a sua própria realização humana, pessoal, como também espiritual. Que Deus nos ajude a compreender isso. E só para encerrar, né, o texto de hoje termina nos mostrando o encontro de Paulo com esse tal Ananias, né? Paulo, ele vai até Ananias e Ananias faz com que ele recupere a vista e Ananias vai mostrar para ele exatamente quão grande ele vai ser. Você vai evangelizar povos, Paulo, você vai ser um mestre dos gentios. Então, cabeça erguida, vida nova, o que você fez daqui para trás, deixe para trás, já passou. Vida nova. E uma coisa importantíssima, né? Ananias dá uma bronca em Paulo. Levanta-te, né? O que está esperando? Olha o que pergunta Ananias para Paulo. O que você está esperando? Vai ficar olhando para a sua vida passada? Às vezes a gente faz isso, minha gente. Vai ficar lamentando coisas que não deram certo atrás? O que você está esperando? Né? Eu termino a minha reflexão hoje dizendo isso a você que está me ouvindo. O que você está esperando? Está esperando que você consiga voltar no passado e mudar o passado? Sinto muito a lhe dizer, você não vai conseguir. O que deu certo, o que não deu certo, não deu certo. Mas o que você está esperando? Olhe para frente e continue a viver. Deus tem um projeto de realização humana, pessoal, de vitória para você. Está esperando o quê? Né? Está esperando o tempo a passar e não dá mais tempo para você realizar o que Deus tem para você? O que você está esperando? É a grande pergunta que Ananias faz para Paulo. E aí ele diz assim, olha só, também está dizendo para nós, levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos seus pecados, invocando o nome dele. Levanta-te, recebe o batismo, recebe perdão dos pecados e vai. Vida nova, bola para frente, para de se lamentar, para de ficar apegado às coisas que não deram certo no passado. Vida nova, nova oportunidade de construir novos sonhos. Vai embora, Paulo, você tem uma missão que Deus te entregou. Levanta-te, mas não deixe de receber o batismo. Ou seja, o batismo é para a remissão dos pecados. Às vezes tem igrejas protestantes que têm um batismo simplesmente como um rito qualquer, né? Não é um rito qualquer, um símbolo qualquer. De fato, acontece no sacramento do batismo o perdão dos pecados. Quem batiza validamente, por isso que a Igreja Católica não aceita qualquer batismo. Tem que ser um batismo válido, porque tem que ter acontecido o perdão dos pecados. Né? Recebe a bênção de Deus, recebe o perdão dos pecados e vai embora. Vai para frente que Deus tem grandes coisas para você, Paulo. E a palavra de hoje está dizendo isso também para mim e para você. Minha gente, nós já estamos quase acabando o mês de janeiro. Olha só como que o tempo, ele passa depressa, né? O tempo passa depressa. Não perca tempo, levanta-te. Está esperando o quê? Corre atrás do seu projeto, do seu sonho, da sua meta. Levanta-te desse desânimo. Levanta-te dessa lamúria. Vai à frente.
Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.